Deixa eu fechar isso aqui. Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, né, com a parte de códigos e paridade. Beleza? Deixa eu abrir aqui a aula. A gente hoje vai falar um pouco a respeito de uma máquina que eu acho muito interessante e nesse ponto eu vou recomendar para vocês o filme da semana. Bom, a depender do conteúdo que a gente estiver assistindo, o conteúdo que a gente estiver abordando, eu gosto de recomendar o filme da semana, né? Que é um filme que, obviamente, não vai ser aquela coisa extremamente ligada ao que a gente estiver vendo aqui, né? Não vai ser uma coisa necessariamente muito técnica, mas vai lembrar, né? Vai posicionar bem um pouco do assunto que a gente está vendo essa semana. Então, vou compartilhar, já está compartilhada. Vou inicializar aqui a nossa apresentação e hoje, nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre códigos e paridade, certo? Então, só agradecendo mais uma vez aí ao professor Antônio Augusto, que foi quem cedeu esse material que eu venho trabalhando já há algum tempo. Bom, todo mundo aqui sabe o que é um enigma? Bom, enigma, né, ou charada, todo mundo tem um enigma, uma charada do coração, né? Lembra de alguns enigmas ou charadas. Bom, o enigma que eu estou falando aí, apesar de, no fim das contas, ser algo que é utilizado para criptografar uma dada mensagem, né? Ou seja, para esconder com um certo cuidado alguma dada mensagem, eu não estou falando aqui do enigma, né, de uma charada. Eu estou falando aqui da enigma, né? O que é a enigma que eu estou falando aqui, né? Na verdade, a enigma que eu estou falando aqui foi uma máquina. A máquina que foi desenvolvida por um engenheiro alemão, né, e recebeu esse nome, né, e nada mais era do que uma máquina eletromecânica de criptografia. Não sei se vocês já sabem o que é criptografia, mas criptografia está associada diretamente com as técnicas que permitem que uma mensagem ela seja codificada de modo que ela possa ser transmitida sem que outros usuários entendam o conteúdo daquela mensagem. Então, essa máquina aí, ela era uma máquina, assim, muito interessante, porque até o dia em que quebraram o código da Enigma, essa máquina, ela era a máquina que tinha a maior quantidade de possibilidades de criptografia existentes no planeta. Então, humanamente, era, eu vou dizer impossível, é uma palavra muito forte. Na verdade, humanamente não era impossível, você só precisava de alguns milhões de anos para decifrar. Então, humanamente era impossível você conseguir decifrar um código feito com assim, codificado, uma informação codificada com a Enigma. E o que é mais interessante, né? Quando essa máquina ela foi construída, ela não tinha propósito militar algum, né? Ela foi construída de modo a codificar informações para transações bancárias, né? Então, quando o engenheiro alemão desenvolveu a máquina Enigma, ele não pensava, né, necessariamente no uso dessa máquina durante a Segunda Guerra.
E aí, coisas muito interessantes associadas ao funcionamento dela e que permitiam com que, mesmo que o cara, né, o exército aliado, né, mesmo que eles conseguissem capturar, ter uma máquina Enigma, mesmo que eles tivessem a máquina utilizada para criptografar e decriptografar a informação, se eles não tivessem usado para criptografar, eles não conseguiriam obter. Então, esse cara aí, né, muitos chamam como, dão o nome de pai da criptografia, né, esse cara aí, o Alan Turing, ele era um inglês e foi o cara responsável por quebrar a máquina Enigma, né? Quando eu digo quebrar, é decifrar a forma de funcionamento e, na verdade, o processo de codificação dessa máquina Enigma. O Alan Turing era um gênio, né? E quando eu falei da história do filme da semana, se vocês forem lá, eu acho que, se eu não me engano, ele tem lá no Netflix, vocês vão ver um filme muito bom que fala sobre esse cara, sobre a máquina Enigma, né, e sobre o que é esse processo de codificar e decodificar mensagens, né. O nome do filme é O Jogo da Imitação. Filme da semana, esse aqui. Jogo da Imitação. Esse filme aqui é um filme que vale a pena vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda. Então, ele vai falar da vida desse cara aí, e do que foi necessário, né, e de como, claro, né, que é uma produção cinematográfica, ela dificilmente vai ter muitos detalhes técnicos, mas vale a pena você ver a história, o background, né, desse cara e as propostas que ele tinha para solucionar, né? Então, o Alan Turing, ele foi um cara muito especial nesse processo, por quê? Porque ele resolveu quebrar o código da Enigma utilizando para isso, né, uma outra máquina. Ao contrário do que todos faziam, né, da abordagem que todos tinham, que era uma abordagem braçal, né, uma abordagem onde sentavam assim, tinha um escritório assim cheio de pessoas sentadinhas, cada uma com um papel na mão, tentando procurar um padrão, tentando analisar aqueles dados que estavam chegando nas mensagens enviadas pelos alemães. Ele disse, não, a gente não tem, humanamente é impossível que alguém consiga decifrar isso. Então, a gente precisa combater o processo de criptografia, que é um processo feito por uma máquina, a gente precisa combater esse processo com outra máquina, utilizar outra máquina para fazer a decriptografia dessa informação. Então, o cara desenvolveu uma máquina para fazer isso. Se vocês quiserem mais detalhes, eu não sei se vai dar para... Vocês conseguem ouvir o áudio? Conseguiram ouvir o áudio desse vídeo? Consegui não, professor. Só deu para ver o vídeo. Eu não ouvi nada, não. Pronto, vou fazer o seguinte. Se vocês vierem aqui no YouTube, vou também deixar o link lá do mesmo jeito. Eu acho que na outra aula, o Daniel tinha achado, Daniel foi rápido no gatilho, procurou o vídeo, mas tem um canal, Computer File, tem um canal que é bem interessante, é o canal do Computer File. Esse canal do YouTube tem muitas informações, muitos vídeos sobre coisas de computação de uma maneira geral,
e aí eu vou deixar o link para esse vídeo que está na aula, que é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele fala de todo o processo, né, como a máquina Enigma funcionava. E aí, só para vocês terem noção, né, vocês estão vendo esse número aqui, né, é um número gigante, né? Então, imagina aqui, né, que a gente está aqui na casa da milhar, então aqui a gente tem 360 mil, aqui a gente tem 826 milhões, a gente tem 217 bilhões, a gente tem 500 e tantos aí, alguma coisa milhões, que eu já não sei mais qual é, 960, 150, pronto. Isso aqui era a quantidade de possibilidades que você tinha que testar na máquina para decriptografar alguma coisa que foi criptografada nela. Então, você tinha todas essas possibilidades aqui. Então, para um cara, a gente tem algumas formas de abordar um problema, né? E a mais simples que tem é a força bruta, né? A força bruta é, você tenta um por um, até você chegar no resultado correto. Então, tipo, imagine se você botasse uma pessoa para testar, né, todas essas possibilidades, né? O pessoal, nesse vídeo aqui, o cara faz uns cálculos e ele diz, né, quanto tempo uma pessoa iria precisar para testar todas as possibilidades, né? E aí você vê que realmente é impossível para uma pessoa testar tudo isso, né? E aí ele faz os cálculos, ele faz o cálculo que mostra como esse valor aqui é obtido, né, de todas as possibilidades. Esse vídeo é muito interessante e, assim, permite com que você entenda o funcionamento dessa máquina. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que tirar aqui, o meu fone de ouvido. Vocês conseguem ouvir agora o áudio do vídeo? Dá para ouvir, mas não muito bem. Pronto. Aqui não tem como aumentar mais, então vou fazer isso mesmo. Vou deixar o link desse vídeo lá no Siga, para que vocês possam assistir depois. Vou aproveitar e copiar ele aqui. Mas eu deixo lá no Siga também, para que vocês possam assistir. Eu vou deixar o link do vídeo, porque vocês conseguem, lá o vídeo no YouTube mesmo, já adiciona legendas, então fica mais fácil para vocês entenderem o que o cara está falando. Eu falei que era o canal Computer File, só que não é o Computer File, na verdade é o Number File. O Number File, o Computer File, eles têm... o cara que idealizou, né, esse Number File é o mesmo cara que idealizou o Computer File e vários outros, alguma coisa file que ele tem, né? Ele tem uma série de canais e todos eles voltados para conhecimento, de uma maneira geral. Então, o Number File é mais na área de matemática, né? O Computer File é mais na área de computação. E aqui, eu acho que, se eu não me engano, eles têm vídeos eles têm vídeos associados à máquina Enigma nos dois canais. Um mais voltado para a parte de computação, um mais voltado para a parte de matemática. Esse é mais voltado para a parte de matemática, e aí ele fala como o código, como é que é o processo de criptografia, como é que o processo inverso é realizado, e assim por diante. Então, tem muitos detalhes associados ao funcionamento da máquina Enigma. E aí eu achei assim, super interessante, porque ele dá muitos detalhes a respeito do que é isso, né? Do que é codificar alguma coisa. E por que é que isso é tão importante, né? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre códigos, né? Então, deixa eu adiantar aqui. A gente vai dar alguns exemplos de códigos e vai dar um exemplo de outra coisa interessante no processo de transmissão de informação, que é o que a gente chama de paridade, certo? Então, esses dois pontos vão ser discutidos nessa aula. Como eu falei,
qualquer dúvida, né, sintam-se à vontade para questionar. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, em lógica digital, um dos primeiros códigos que a gente aprende, né, o que a gente começa a trabalhar, é um código que vocês já viram ao longo dessas primeiras aulas, né, e que está associado diretamente à forma de representar uma quantidade. A gente vinha falando aqui sobre representação em binário de uma dada quantidade, ou seja, converter do sistema de numeração decimal para o sistema de numeração binário, né? Então, esse processo de conversão de decimal para binário também é conhecido como codificação de decimal para binário. A partir do momento em que você sai do mundo decimal e associa aquela quantidade uma representação binária, a gente tem o que nós chamamos de código binário para aquela quantidade. E esse código tem um nome, é o código binário puro. Esse código é apenas um dos códigos que estão dentro dessa categoria, que são os códigos numéricos. Além desses códigos, existem outros códigos que estão na categoria dos códigos alfanuméricos, né? Os códigos numéricos, como o próprio nome diz, vão trabalhar basicamente com representação de quantidades, números. Os códigos alfanuméricos vão trabalhar não apenas com números, mas também com letras. E aí, quando eu digo letras, perceba, não é letra representando quantidade, é letra representando caractere, representando string, informação textual, certo? Mas não só informação textual, vocês vão ver que tem alguns comandos nessas duas linhas, nesse tipo de codificação, ou pelo menos no principal código que a gente fala, alfanumérico, que é o código ASCII. Bom, vamos dar um exemplo aqui de código binário puro, né? Código binário puro nada mais é do que a conversão de um conjunto de valores em decimal para um conjunto de valores em binário. Qual é a diferença quando eu digo que eu tenho um código para quando eu digo que tenho uma conversão de decimal para binário? Código já é uma coisa mais do mundo da informática e, consequentemente, ele já está mais associado às limitações desse mundo. Então, quando eu digo, eu estou representando um valor em decimal através de um código binário puro, normalmente esse código ele está limitado a uma certa quantidade de bits. Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor decimal que está codificado em binário com 3 bits. Eu podia ter uma codificação de decimal para binário com uma representação em 10 bits, em 20 bits. Vai depender do tipo de dispositivo que eu tenho. Isso é uma especificação do dispositivo. Nesse caso, a gente está codificando de decimal para binário com 3 bits, certo? Então, como é que é esse processo de codificação? Tem alguma criptografia aí? Não. Por isso que o nome é binário puro, né? É a representação pura em binário de um valor em decimal. E essa representação, como a gente já viu, ela nada mais é do que a conversão direta de decimal para binário. Com a única diferença, o número em binário está limitado em tamanho. Bom, além do código binário puro, que vocês já viram, e que é relativamente simples, a gente tem outros códigos mais elaborados. Um dos códigos mais elaborados é o código que a gente chama de código Gray, né? Vamos imaginar uma situação, né? E se a gente precisasse criar um código
para o qual as incrementações ocorressem com a mudança de apenas um bit. O que é isso? Ó, vamos voltar para o nosso código binário puro. Se você pegar aqui esse código binário puro, olha que coisa interessante. Se eu sair daqui, ó, do 3 para o 4, quantos bits mudaram dessa linha do 3 para a linha do 4? Se vocês observarem aqui, ó, eu mudei esses 2 bits, eu mudei esses 2 bits e eu mudei esses 2 bits. Se eu sair da linha do 1 para o 2, quantos bits eu mudei? Ó, esses 2 aqui permaneceram iguais, não mudou. Eu mudei esses 2 bits, eu mudei esses 2 bits. Você diz, ó, beleza. A gente tá vendo aqui que nessa linha aqui foram 2 mudanças, nessa linha foram 3 mudanças, nessa linha aqui, 1 mudança, nessa linha aqui, ó, outras 2 mudanças, nessa daqui, 1 mudança. Então, tipo, tá mudando, né? 2 bits, aqui nesse daqui, ó, é 1 bit só. Aqui tem 2 bits, mudaram, aqui 3, aqui 1, aqui 2, aqui 1. A gente tá vendo aqui que tem mudanças, né, numa certa quantidade de bits. Mas e se eu precisasse de um código onde, quando eu saio de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, e assim por diante, eu obrigatoriamente só mudasse um bit de um para outro? Né? Como é que seria isso? Como é que eu faria um código desses? Bom, para resolver essa bronca, né, e por que a gente precisaria de uma coisa dessa, foi criado o código Gray. Para que é que serve você ter mudança de apenas um bit? Né? Bom, ela tem um propósito muito simples, que é detectar erro. Se por um acaso, né, você percebe que mudou mais de um bit do número anterior para o número seguinte, você sabe que aconteceu algum erro na transmissão da informação. Então, o código Gray ele foi muito utilizado, né, e ainda é utilizado, para esse tipo de aplicação. São aplicações na qual o dado é mandado de maneira sequencial e você precisa detectar se naquela sequência aconteceu algum erro. Essa forma de detecção de erro é muito fácil quando você tem um código cuja variação de um valor para o outro muda em apenas um bit. Então, esse aqui é um exemplo que é um disco que a gente chama de encoder. Esse tipo de disco aqui, né, esse encoder, que é essa estrutura aqui, ela permite você medir, por exemplo, velocidade de rotação de um motor. Então, tipo, se você coloca um disco desse, isso aqui, né, é um conjunto de sensores, né, de fotodiodo, fototransistor, né, na verdade ele é um dispositivo que tem um LED de um lado e um fotodiodo do outro, ou fototransistor. Então, ele indica a presença de 1 ou 0 através de luz. Então, quando tem luz é 1, quando não tem luz é 0. Ou vice-versa, depende de como a pessoa implementa a instrumentação disso, né? Mas nada mais é o sensor nada mais é do que um pazinho, né, luminoso. Então, você tem luz de um lado, elemento fotossensível do outro. Então, toda vez que passa, né, uma estrutura vazada, a luz passa e o sensor recebe aquela luz. Toda vez que você não quer que o sensor receba a luz, você preenche, né, a estrutura. Então, isso aqui permite com que você, nessas 8 posições aqui, né, então a gente tem aqui 8 posições, se esse disco estiver rodando, ele vai incrementar essas 8 posições de maneira sequencial. E como é que é esse processo de incrementação?
Bom, o código Gray, ele também é conhecido como código refletido. Por quê? Porque vocês vão ver aí que no processo de construção da tabela Gray, ela nada mais é do que uma tabela refletida em relação ao código binário puro. Então, ó, como é que a gente constrói isso? Bom, a gente vai ver aqui, ó, que, ó, lembrem, né? Sempre como é que são organizados os dados, né? Sempre a gente tem o bit menos significativo do lado mais à direita, o bit mais significativo do lado mais à esquerda. Então, aqui eu tenho um conjunto de 3 bits codificados em binário puro e que vão representar esses valores em decimal. E aqui eu vou ter o seu equivalente no código Gray, que é uma reflexão dessa tabela aqui, vocês vão ver. Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz para construir o código Gray é, se for uma tabela, né, se for uma estrutura com 8 posições, então a primeira coisa que a gente faz é colocar 0 e 1 aqui. Coloquei 0 e 1 aqui, eu vou preencher com 0 esses outros aqui, só que na parte seguinte eu vou realizar a nossa primeira reflexão. Então, se eu coloquei 0 aqui, aqui vai ser 1. Se aqui eu tenho 0 e 1, aqui vai ser o quê? 1 e 0. Refletir. Pronto. A mesma coisa que a gente vai fazer, que a gente fez aqui, agora a gente vai repetir para baixo. Então, vou realizar mais uma reflexão aqui. Essa primeira coluna era toda de 0, essa coluna aqui vai ser toda de 1, e aí eu reflito o que tem aqui para baixo. Fazendo isso, o que é que eu tenho como garantia? Se vocês observarem, daqui para cá, só esse bit foi alterado. Daqui para cá, só esse bit foi alterado. Daqui para cá, só esse bit foi alterado. Daqui para cá, só... Opa, peguei o mesmo canto, foi? Daqui para cá, só esse bit foi alterado. 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 E daqui para cá, só esse bit foi alterado. Então, percebam que até a alteração dos bits é uma alteração, é uma reflexão. Então, eu só tenho um bit sendo alterado de uma linha para outra. Isso faz com que, se no receptor eu recebo em sequência 2 números, né? Isso aqui é um número codificado. Isso aqui é um número codificado. Isso aqui é um número. Cada uma dessas linhas é um número codificado. Se eu recebo 2 números seguidos, onde o segundo número, em relação ao primeiro, tem 2 bits alterados, eu sei que entre um e outro tinha uma informação que eu provavelmente perdi, né? Então, eu sei que aquele dado que chegou para mim está corrompido, certo? Então, o código Gray permite a gente detectar um erro. Bom, em todas as incrementações ocorre mudança de apenas um bit. Mas como é que essa conversão de binário para Gray é feita? Se eu tiver, assim, se eu pegar uma coluna aqui qualquer, ó, peguei essa coluna, como é que eu converto essa linha? Peguei essa linha, esse valor aqui. Como é que eu converto esse valor para Gray? Como é que eu converto? Porque, ó, percebam, o valor que está em Gray aqui, ó, em algum momento ele aparece em binário, só que eles são valores diferentes. 7 em binário puro é representado por 1, 1, 1, e 7 em Gray é representado por 1, 0, 0. Então, quando eu digo quanto é 3 em código Gray, 3 em código Gray é isso aqui, ó. Não é esse valor aqui. Então, os códigos são formas diferentes de se representar uma mesma quantidade. É como se fosse um sistema de numeração. Só que aqui a gente não tem um sistema de numeração, a gente tem uma
codificação de um dado. Então, como é que a gente converte de binário para gray? Bom, é simples. Percebam aqui, ó. Se você pega os bits, isso aqui é o lado do binário. Você pega os bits. O que é que você faz? Eu tenho aqui, eu quero converter 1, 0, 1. Quanto é 1, 0, 1 em gray? Bom, primeira coisa, eu pego aqui, ó, o bit B0 e o bit B1 e checo. Eles são diferentes. Se forem diferentes, a resposta é 1. Se forem iguais, a resposta é 0. Então, ó, são diferentes, a resposta é 1. Aí eu venho aqui para a próxima caixinha. Pego o B2 e pego o B1. São diferentes, a resposta é 1. Pego o B2 e desço direto. O valor que tiver aqui, eu desço. Pronto. Então, 1, 0, 1 em binário corresponde a 1, 1, 1 em gray. E o contrário? O contrário é isso aqui, é esse processo aqui. De gray para binário. Checando do mesmo jeito. Se forem diferentes, é 1. Se forem iguais, é 0. Então, isso aqui é o seu codificador gray. Estão vendo que tem uma caixinha aqui, né? Certo, o que é que tem dentro dessa caixinha? Vocês vão aprender. Existe uma porta lógica que faz justamente isso. Que você olha, se na entrada dela tiver duas coisas diferentes, a saída é 1. Se na entrada dela tiver duas coisas iguais, a saída é 0. E aí, ó, percebam, igual pode ser 0, 0, ou pode ser 1 e 1. O diferente pode ser 0 e 1, ou 1, 0. Mesmo jeito. Certo? Então, isso aqui é a estrutura do nosso codificador gray. Professor, e se não for 3 bits, se forem 4 bits, ao invés de 3, né? Se forem 4 bits. Ó, porque 3 bits eu tenho duas caixinhas. Se forem 4 bits, o que é que vai acontecer? Vai ter uma terceira caixinha. É simplesmente deslocar isso aqui para o lado. Né? Então, é só aumentar essa estrutura aqui, certo? Então, tá lá, ó. A gente viu o gray. O próximo código é o código que a gente chama de código BCD. Esse código BCD tem uma coisa em particular. Ele só tem uma diferença em relação ao código binário puro. O código binário puro é limitado a uma certa quantidade de bits. Não é isso? Foi o que eu falei no início. Qual é essa quantidade de bits? Não sei. Está em aberto. É aberto. Isso aí fica livre e vai depender do sistema que você tiver, de como você implementou. Qual é a diferença do binário puro para o BCD? O BCD, ele é fixo. O BCD, ele só usa 4 bits. Então, qualquer informação que você precisa representar em BCD, ela vai ter que ser representada em 4 bits. Então, se eu tiver um número aqui, 2020, como é que eu represento 2020 em BCD? Pronto, você vai pegar cada um dos dígitos em decimal e vai converter para 4 bits cada um dos dígitos. Então, aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Esse aqui é o primeiro 0. Esse aqui, 0, 0, 1, 0. Esse é o 2. Aí aqui, 0, 0, 0, 0. Esse 0. E aqui, 0, 0, 1, 0. Pronto. 2020 vai ser convertido para isso aqui, ó, em BCD. Cuidado! E aí vale como um alerta. Percebam que o que a gente está fazendo aqui não é o processo de divisão. A gente não está pegando 2020 e representando em binário puro. Se eu quiser representar 2020 em binário puro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aí, ó, um bocado de divisão para ver quanto é 2020 em binário. Esse é o processo de conversão de binário puro. Eu vou pegar 2020 como um todo e dividir várias vezes para descobrir quanto é 2020 em binário. É diferente do BCD.
Olha lá, vou dar outro exemplo com um valor menorzinho. 13. Quanto é 13 em binário puro? Bom, 13 em binário puro é 1, 1, 0, 1. Isso é 13 em binário puro. Esse valor aqui foi obtido como resultado de um conjunto de divisões. Isso aqui é binário puro. Quanto é 13 em BCD? 13 em BCD é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Cada dígito do meu valor em decimal é convertido para 4 bits em binário. E aí você vai pegar, quanto é 3 em binário? Aí você vai e coloca aqui, ó, 3 como sendo uma conversão de binário puro. Mas você precisa separar de 4 em 4 bits. Certo? Pronto, um exemplo disso aqui é uma aplicação, né, do dígito no relógio digital. Então, se a gente tivesse aqui que representar, né, sei lá, 1 hora e 47 minutos. 1 hora e 47 minutos. Então, a gente tinha aqui esse dígito aqui, 0, 0, 0, 0, e esses dois dígitos aqui, e esses dois dígitos aqui. Quando você for implementar isso num relógio digital, no fim das contas, você vai pegar essa informação aqui e aplicar a um conversor de BCD para display de 7 segmentos, para fazer esse valor aqui aparecer naquele displayzinho de 7 segmentos antigo, né? Aquele que é um númerozinho, aquele que a gente vê no elevador hoje em dia, né? Aquele quadradinho lá, um displayzinho que é quadradinho, que só tem um dígito. Então, você vai alimentar aquele display com uma informação dessa daqui, assim, né? O display, na verdade, o display não entende nada, né? Mas o seu circuito vai entender o BCD para fazer isso. Então, ó, se eu quiser converter, ó, 943 de decimal para BCD, eu pego aqui, ó, 3, aí vou representar ele como sendo 0, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 0, 0 e 9, 1, 0, 0, 1. E se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser converter de BCD para decimal, a gente faz a mesma coisa, né? Só que inverte, né? Ao invés de separar cada dígito do decimal em 4 de binário, né, em 4 bits, eu vou fazer um agrupamento. Eu vou pegar de 4 em 4 bits e realizar a conversão. Então, aqui, ó, 9, aqui 3, aqui 8 e aqui 6. Pronto, esse é o número em decimal, 6839. Certo? Então, esse é o processo de codificação de decimal para binário puro, de decimal para BCD e de BCD para decimal. Certo? Bom, agora vamos para o famoso código ASCII. O que é o código ASCII? O ASCII, na verdade, alguma dúvida? Bom, o ASCII, na verdade, ele foi um código que surgiu há um bom tempo, né? E foi uma forma de padronizar as mensagens dentro de um computador. Então, esse ASCII que a gente está trabalhando, ele na verdade é o ASCII 2, né, que já é a segunda versão. E essa segunda versão tem uma diferença em relação à primeira, porque é o ASCII, é a versão estendida. Antigamente, para representar todas as letras do alfabeto, você só precisava de 7 bits. Com 7 bits, você conseguia representar todas as letras do alfabeto, as 23 letras, mais os 10 dígitos em decimal, de 0 a 9, mais alguns comandos. Só que com a evolução dos sistemas computacionais, percebeu-se que existia a demanda por outros caracteres especiais.
Então, o código ASCII, que antes era de 7 bits, ele teve sua versão estendida e passou a ter 8 bits. Não sei se vocês já perceberam, mas qual é a influência de você aumentar em 1 bit uma certa mensagem? Quando você aumenta em 1 bit, uma certa mensagem, isso é a mesma coisa que você multiplicar por 2 a quantidade de informação que você está guardando ali. Então, quando eu saio de 7 bits para 8 bits, eu saio de 128 combinações de bits para 256 combinações de bits. Né? Se você fizer 2 elevado a 7, o valor é 128. 2 elevado a 8 é 256. Então, é o dobro. Se você simplesmente aumenta 1 bit, você duplica a quantidade de informação. Então, com o código ASCII 2, a gente tem 256 caracteres que podem ser representados. Né? Quando eu digo caracteres, isso inclui também alguns comandos do seu teclado, tipo barra de espaço, enter, esc, delete, insert, e assim por diante. Certo? O que é interessante no código ASCII? Como eu falei, cada caractere ocupa 8 bits. E 8 bits tem um nome na informática. 8 bits na informática é chamado de 1 byte. Então, para cada byte, você tem 8 bits. Então, tem umas nomenclaturas aqui, né? Então, 8 bits correspondem a 1 byte. E 4 bits? 4 bits correspondem a 1 nibble. Então, são 2 nomes interessantes que a gente vai usar bastante aqui. Principalmente byte. Né? Então, se eu for lá no bloco de notas e colocar essa sequência de dados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, espaço, 1, 2, 3, 4, espaço, 1, 2, 3, 4. Quantos bytes eu tenho aqui? Bom, aqui já tá o spoiler, né, da resposta. 14 bytes. Se eu salvar esse arquivo aqui, vocês vão ver que ele tem 14 bytes. Por que tem 14 bytes? Porque o espaço também tem um código associado a ele, um código ASCII. Se espaço não tivesse um código ASCII associado a ele, não tinha como você acrescentar espaço no seu texto. Apesar de você não ver esse caractere, ele precisa existir. Senão, a informação é toda colada. Enter. Se Enter não tiver um código associado ao Enter, o computador não vai reconhecer quando você clicar no seu Enter. Né? Então, aqui, se você contar, né, 3 vezes 4 aqui dá 12, mais esse caractere aqui, mais esse caractere, são 14 bytes. Se aqui no final, ao invés do cara ter encerrado com o cursor ficou piscando aqui, assim, bem aqui. Se antes de salvar o arquivo, tivesse dado um Enter aqui, para o cursor ficar piscando aqui, assim, aqui ia aparecer 15 bytes, ao invés de 14. Certo? Vamos fazer esse teste? Bloco de notas. Então, ó, tá o cursorzinho aqui piscando. Eu vou botar aqui meu nome. E aí, perceba, né? Eu posso colocar ele com letras minúsculas, com letras maiúsculas. Eu posso colocar números ao invés de letras. Se eu tiver 8 caracteres, que é a quantidade de caracteres que tem aí no meu nome, vão continuar tendo 8 bytes. Por quê? Porque cada caractere em ASCII é representado por 1 byte. No ASCII 2, né? Que já é a versão estendida. Então, se eu pegar aqui, ó, o cursorzinho está aqui no final, ó, não fiz nada. Eu simplesmente vou pegar esse arquivo aqui e vou salvar aqui na minha área de trabalho com o nome teste. Vou salvar aqui.
salvei. Tem 8 caracteres. Vamos lá na área de trabalho. Se eu clicar aqui e observar as propriedades, olha que interessante. Eu tenho 8 bytes. Simples assim, porque cada caractere corresponde a 1 byte. Se eu voltar aqui, ó, voltei aqui, e agora eu der um Enter, pronto, deu um Enter. Ó, apareceu o asteriscozinho, vou vir aqui e vou salvar. Se eu voltar lá, vou ter que fechar isso aqui e clicar de novo, para atualizar. 10 bytes. Aí você vai dizer, oxente, peraí, doutor, você não tinha falado que se desse um Enter aqui, ele ia pular a linha e ia ficar 9? Iria. Se esse cursor não tivesse vindo para cá, para o início. Se esse cursor tivesse vindo e tivesse simplesmente descido daqui para essa parte de baixo, sem vir para o início, tinha ficado 9 bytes. Por que é que tem 10 bytes? Porque além do caractere Enter, ele acrescentou o caractere /R, que nada mais é do que volte para o início da linha. É um comando que existe no computador que faz com que o cursor volte para o início da linha. Por isso que aqui a gente tem 10 bytes. Então, se eu vier aqui, voltar, ó, voltei. Quando eu dei o backspace, ele deletou esse caractere e o Enter que eu tinha deixado. Vou vir aqui, salvar, fecho, de novo, propriedades, voltou a ter 8 bytes. Então, para cada caractere que você insere, você vendo ou não o seu arquivo, ele vai ter 1 byte para cada caractere. Então, se você faz um texto aqui, fiz um texto aqui e você precisa utilizar, né? Às vezes o cara vai mandar um formulário e ele diz assim, olha, esse seu formulário é limitado a 500 caracteres, um tweet. Com o tweet é 100 e tantos caracteres. Pronto, tá lá. Se você vier aqui e digitar esses 100 e tantos caracteres, ele vai dar 100 e tantos bytes. Então, tem como você acompanhar essa informação. Certo? Então, o código ASCII, ele surgiu já faz um bom tempo e é utilizado até hoje, né? Dada a sua capacidade de codificação de informação. Então, aqui a gente tem uma tabela da versão estendida, né? Então, aqui o ASCII básico, né? Que vão dos caracteres com código de 0 até 127, de 0 até 127, e a gente tem o básico. A gente tem alguns comandos do tipo, a gente tem a representação em decimal e em hexadecimal, né? Em algumas tabelas você vai ver em binário também, mas normalmente a gente vê em hexadecimal, porque o hexadecimal é uma versão compacta do binário, né? Então, se você observar aqui, ó, 20H, que é 20 em hexa, que nada mais é do que 32 em decimal, corresponde à nossa barra de espaço. Toda vez que você aperta barra de espaço, o que é que o processador entende? Como é que o processador sabe que você apertou barra de espaço? Porque vai aparecer uma instrução com um código 20 para ele. Em alguma informação lá dentro do processador, vai vir uma mensagem, um dado, que vai ficar guardado lá dentro e que tem valor 20. Pronto, é isso aí. Aí o computador entende que isso aí corresponde a barra de espaço. E assim por diante. Então, tipo, o Enter é 0D. Então, se a gente vier aqui procurar 0D, 0D é o Carry Age Return, né? Que é, você pulou uma linha, ele volta para o início da linha seguinte. Bom, as letras, né, do alfabeto, em sua representação minúscula, começa de 61H e vão até 7AH. As letras maiúsculas vão de 41H e vão até 5AH. Então, ó que interessante. Quando o cara faz o programa, né? Aí, às vezes, tem um programa, você está preenchendo um formulário online. E aí, o que é que acontece? O formulário tem lá que você
você vai digitar o seu nome, e na hora que você termina de digitar o seu nome, você estava digitando lá com letras minúsculas, quando você dá um enter, o seu nome fica todo maiúsculo. Pô, como é que isso aí é feito? Extremamente simples. O cara pega caractere por caractere, vê o valor. Se for menor do que 7, cadê? Se for, quer dizer, se for menor do que 7, cadê o primeiro aqui? Do que 61. Se for menor do que 61, cada caractere, qualquer caractere, se for menor do que 61, ele sabe que os caracteres estão, se for maior do que 61, ele checa. Se for maior do que 61, ele sabe que os caracteres estão com letra minúscula. Aí o que é que ele faz? Pega todos esses caracteres aqui e subtrai de quanto? De 2, 0 em hexadecimal. Aí ele desloca todos os caracteres que estão em minúsculo para a faixa de valores que estão em maiúsculo. Simples assim. Só vai pegar, isso dá para fazer em programa e isso dá para fazer em hardware. Você pode fazer um conversor, né, de minúsculo para maiúsculo em hardware. Não tem muita eficiência, mas hoje em dia o pessoal faz isso muito mais em software do que em hardware. Mas o código ASCII é versátil a esse ponto. E aí, ó, além desses caracteres que são os mais comuns, a gente tem vários caracteres especiais aqui, né? Imagina aqui, cedilha, ó a cedilha. Cedilha é 80H, a representação da cedilha. E aí tem uma porrada de outros caracteres, né? Bom, então, tem alguns programinhas que permitem com que a gente veja não só a representação do dado em ASCII mesmo, né, a sua codificação, mas efetivamente o seu valor em decimal ou em hexadecimal, né? Tem alguns programinhas que permitem você fazer isso, né? Esse FRHED, que eu não sei como é que pronuncia isso aqui, ele permite você visualizar. Tem outros também, tipo o Looker Register 2, tem vários programinhas que permitem você visualizar quando você está digitando o código em ASCII e ver o código aparecer em hexadecimal. Aí tem algumas coisas interessantes. O seu computador, ele entende não apenas o dígito que você coloca, mas o código em si. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu vir aqui para minha área de trabalho de novo. Teste. Aí, ó, tá aqui, ó, teste. Tá aqui meu nome, tá aqui Maurício. E a gente viu aqui que o M, vamos lá, M maiúsculo. M maiúsculo é quanto? Cadê? M maiúsculo. É 077, né? 077. O 077 é o valor em decimal que representa M maiúsculo. Aí imagine que no meu teclado, a tecla do M caiu, por algum motivo. Eu não tenho como apertar o M. Então, tipo, aqui, quando eu aperto na tecla, apertei na tecla. O hardware já associa a essa tecla o valor 077 em decimal, né? 77 em decimal. E aí o processador vai entender que eu apertei essa tecla. Mas e se essa tecla não existir, como é que eu vou colocar M no meu texto? Bom, é fácil. Basta eu apertar Alt e digitar 077. Quando eu solto o Alt, o meu M aparece. Então, o computador, né, ele entende não apenas a tecla, mas também o código. Então, se você vier, né, Alt e digitar 077, quando você solta o Alt, o valor daquela, o código que você está digitando, ele aparece a representação dele, né, em ASCII no editor de texto. Então, isso é bem interessante. Às vezes a gente precisa colocar, tem alguns caracteres, tipo, dependendo do computador, você muda o teclado, né? E muda o layout. E aí, tipo, eita, e agora? Onde é que fica aquele grauzinho para eu digitar 20 graus? Eu quero digitar 20 graus. 20 graus.
mas eu não quero botar assim graus, eu quero botar a bolinha, o grau, né, o símbolo do grau. Só que aqui eu não estou achando nesse teclado. Se você souber o código daquela bolinha, você só precisa digitar o código. Então, se você vier Alt 167, aparece aí, né? Nesse caso aí não é o do grau, né? É o primeiro, 20º, né? Ah, mas se for um número que é negativo, se for 20ª, aí você vai Alt 166. Aí aparece o Azinho. Talvez esteja bem pequenininho, vocês não estejam conseguindo enxergar aí, mas confia em mim, tá aparecendo, não é grau não, é o 20º ou 20º. Né? Esse é que eu me lembro de cabeça desses aí, mas tem o símbolozinho do grau, né, se você quiser colocar graus. Então, isso é uma ferramenta assim interessante, a depender do que você queira fazer nas suas implementações, certo? Então, isso aí é o nosso código ASCII. A gente também vai trabalhar um pouco com o código ASCII aqui, quando a gente estiver representando algumas informações. Certo? Bom, mas e paridade? Né? O que é paridade? Bom, vocês viram que a gente falou sobre código Gray. E o código Gray, ele permite a gente detectar erro. Né? Isso a gente percebeu, a gente viu que essa ferramenta é uma ferramenta importante na hora que a gente está falando de transmissão de informações. Mas existe um outro método de transmissão de informação que é utilizado também até hoje, né, em qualquer comunicação. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso na próxima aula. Vou fazer uma montagenzinha aqui de uma comunicação serial de 2 dispositivos, e aí a gente vai tentar ver no osciloscópio o dado aparecendo. O mesmo dado que eu vou tentar mostrar aqui, né, para vocês terem uma noção. Então, imagine que eu tenho um transmissor, né, esse dispositivo aqui, e esse transmissor está mandando uma mensagem para o receptor, esse outro dispositivo aqui. Vamos imaginar, sei lá, isso aqui é uma placa do Arduino. Tem uma placa do Arduino aqui mandando uma informação para outra placa do Arduino. Para quem já ouviu falar do Arduino, né? Arduino, hoje em dia, o pessoal trabalha muito, né? Que é uma plaquinha pequena, que tem um microcontrolador e que dá para você implementar muita coisa, né? De automação utilizando esse disco. Então, imagina que você tem um Arduino aqui e quer mandar uma mensagem para outro Arduino. E na hora que você está mandando a mensagem de um Arduino para o outro, o que é que acontece? Alguém vem, sei lá, e liga um ventilador do lado, liga a luz, faz qualquer coisa que gera um ruído. Esse ruído que é gerado na rede vai aparecer na transmissão da sua informação como sendo isso aqui, ó. Pode parecer coisa pequena. É só um pulsozinho na comunicação. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar a coisa funcionando assim, física. Só que esse ruído, quando chega no receptor, ele vai ser entendido como um bit. Por quê? Porque quando a gente transmite uma informação de um canto para outro, cada bit de informação, ele nada mais é do que um tempinho no qual o sinal passa em nível 1 ou em nível 0. Então, aqui eu posso ter um bit ou um conjunto de bits, depende do tempo de bit que a gente fala, né? Isso aqui seria um bit 1, isso aqui seria um bit 0, isso aqui seria um bit 1. Quando aparece um ruídozinho desse aqui pequeno, isso aqui pode ser entendido como sendo um bit 1. E aí é óbvio, né? Se eu estiver mandando uma mensagem que é 0101 e lá chegou 0110, essa mensagem está errada, né? Se tiver mais alguma outra coisa aqui, mais um 0, se aqui tinha outro 0, aqui outro 0, aqui outro 1, aqui outro 1, aqui outro 0, bom, errou a mensagem. Como é que a gente faz para detectar se a mensagem está errada, sem necessariamente ter que usar código Gray? Porque o código Gray, perceba, o código Gray é bom, só que obrigatoriamente a mensagem tem que ser sequencial. Mas nem sempre eu tenho esse caso. Imagine que eu estou transferindo mensagens que não são sequenciais, pacotes de dados. Eu quero transferir meu nome, Maurício. Maurício vai ser quebrado em cada caractere, ele vai ser mandado como uma mensagem em separado. M, A, U, cada caractere é uma mensagem em separado. É um pacotinho que vai ser enviado, né? Um pacotinho ASCII.
Como é que eu sei se aquela informação chegou no receptor de maneira errada? Para isso, a gente usa o que nós chamamos de paridade. Paridade nada mais é do que um bit a mais que você vai acrescentar no seu pacote. Para que serve esse bit? Simplesmente para você dizer se a quantidade de uns que tem naquele pacote é par ou é ímpar. Assim, se você diz, percebam, é aquela coisa assim, é como se fosse acordo de cavalheiros. Eu vou dizer assim, ó, eu estou preparando uma mensagem para você, mas eu estou utilizando paridade par, viu? Aí o cara que vai receber diz, beleza, quando eu receber a mensagem, eu checo se está tudo ok. Mas ele precisa saber que a mensagem foi produzida com paridade par. Do mesmo jeito, se for paridade ímpar. A paridade ela pode ter essas duas formas, ou par ou ímpar. Qual é a diferença de um para o outro? Se eu digo que a minha mensagem foi produzida com paridade par, eu vou colocar um bit a mais na minha mensagem, e esse bit vai ser ou 0 ou 1. Depende de quê? Da quantidade de uns que eu tenho na minha mensagem original. Se eu digo que a paridade é par, esse bit aqui, ele vai ser ou 0 ou 1, dependendo da quantidade de uns que tiver aqui. Para resumir, a quantidade de uns que eu vou ter na minha mensagem, obrigatoriamente tem que ser par, se eu disse que a paridade daquela mensagem é par. Se eu disser que a paridade daquela mensagem é ímpar, a quantidade de uns que eu tenho na minha mensagem tem que ser ímpar. Então, nesse caso aqui, ó, a mensagem é essa, 00110011. Se eu digo que a paridade é par, na hora que eu for transmitir, eu vou acrescentar um bit 0. Por quê? Porque a quantidade de uns que tem que ter na mensagem tem que ser par. Se eu disser que a paridade é ímpar, o bit que eu acrescentar tem que ter valor 1. Para quê? Para que a quantidade de bits da mensagem, a quantidade de bits 1 da minha mensagem, seja ímpar. Certo? Então, sempre, quando a gente estiver transmitindo, tem que ficar claro se a mensagem foi construída com paridade par ou se a mensagem foi construída com paridade ímpar. Certo? Beleza? E aí, quem é que vai produzir essa mensagem? Depende. Isso aqui podia ser um dado de um conversor AD de 8 bits. O que é um conversor AD de 8 bits? É um dispositivo que vai pegar um dado, que vai pegar um sinal que está no mundo analógico e vai transformar num sinal que está no mundo digital. Isso aí podia ser um caractere ASCII, podia ser qualquer coisa. Essa informação é independente. A paridade só serve para uma coisa, para detectar se a mensagem está errada. Professor, mas como é que ele detecta que a mensagem está errada? Se eu só estou acrescentando um bit. Bom, se você disse que esse bit aqui é 0, e você disse qual é o cara, eu produzi a mensagem com paridade par. Na hora que o dado chegou lá no receptor, se teve qualquer ruído que fez isso aqui mudar de 0 para 1, percebam, isso aqui deixou de ter uma quantidade par de uns e passou a ter uma quantidade ímpar. Quando o receptor chega, a primeira coisa que ele faz é checar a paridade. Então, ele pega pacote por pacote e verifica. Compara a quantidade de uns que tem no pacote com o bit de paridade. Se der o match, ele sabe. A informação está correta. Se não der, ele sabe que aquela informação foi contaminada com ruído. E aí ele descarta, pede de novo, tem uma série de outras coisas. Para que serve paridade? Para detectar erro. Mas e se eu quiser corrigir? Paridade não serve. Paridade só serve para uma coisa, detectar erro. Existem alguns outros algoritmos que permitem você, além de detectar, corrigir. Só que são bem mais complexos. A paridade é extremamente simples de entender e de implementar. Certo? Bom, aí tem uma informação, né? Tem um exemplo, né? A gente está mandando aqui, ó, uma sequência de bits. Isso aqui é o início, isso aqui é o bit menos significativo, esse é o bit mais significativo, logo depois vem um bit de paridade. Então, isso aqui é um exemplo para
uma transferência de dados ASCII. Se você observar aqui, a paridade aqui, o valor está dando 1, por quê? Porque esse bit aqui é 1, esse bit aqui é 1, esse bit aqui é 1, e essa paridade é paridade par. Se eu tenho 3 1s na minha mensagem, o meu bit de paridade vai ter que valor 1. Por quê? Porque a quantidade de 1s da mensagem como um todo tem que ser par. Então, aqui, se ele é 1, eu vou ter 4 bits 1. 4 é par. Bom, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso aí, né, e quiserem fazer uma revisão desse conteúdo, se vocês forem na seção 2.4 a 2.10 do livro do Todd, vocês vão encontrar esse conteúdo que a gente viu, certo? Esses slides vão ficar junto dessa aula lá no Siga, beleza? Vai ter um PDFzinho com essa apresentação. Por que é que eu vou deixar isso aí lá? Porque aqui no final vocês vão ver, né, três questõezinhas, né? Essa questão A1, 2 e 3, que eu vou colocar como uma tarefa lá no Siga para vocês responderem essas 3 questõezinhas. São questões simples. Vocês vão ver que, diferente da primeira lista, né, que era aquela lista bem maçante, essa listazinha aqui só tem essas 3 questões, é relativamente simples, para vocês fazerem. A gente segue a mesma proposta, né? Vocês vão, respondem e mandam via Siga.